ruínas. Só que antes disto acontecer fisicamente, aconteceu primeiro no coração deles. Antes do templo virar uma ruína, antes do culto ser reduzido a nada, isso já estava no coração deste povo. Então, olha que coisa interessante. Responda aí a enquete, tá? Eu quero encerrar ela logo que a gente encerrar o capítulo de número 1. Então, olha que coisa interessante. O templo ficar em ruínas e o culto ser extinto foi só uma materialização daquilo que já acontecia no coração deste povo. Lembram que o profeta Isaías disse? Esse povo me honra com os lábios, mas o coração está distante. Jesus vai usar essa palavra. O povo louvava com os lábios, mas o coração estava distante. Então, olha como muitas vezes nós aqui, isso é um alerta para nós. Nós podemos estar cultuando, lendo a Bíblia, orando, mas com o coração distante. Faça uma autoavaliação aí frequentemente. Eu tenho falado muito e vou falar aqui numa série que nós logo vamos ter aqui, inédita aqui no canal, sobre hábitos espirituais. E dentre esses hábitos espirituais está... A gente gosta, é bom fazer um check-up, né? Quando a gente está aí olhando para a saúde, fazer uma análise, tá tudo bem comigo, né? Tá tudo correndo bem, tá tudo dando certo. Agora, nós precisamos fazer isso na nossa vida espiritual. Há uma necessidade muito grande de nós constantemente. A gente tem um problema, né? A gente lembra do texto de Paulo: examine-se, pois, o homem a si mesmo, somente no dia da ceia. E a maioria das igrejas a ceia é mensal, então uma vez por mês a gente lembra do texto: opa, examine-se, pois, o homem a si mesmo. Examine-se, pois, o homem a si mesmo deve ser um hábito espiritual diário. Examine-se, pois, o homem a si mesmo. Então, o grande problema desse povo não foi o templo, não foi o culto. Porque o culto e o templo não estavam no lugar, embora em Jerusalém naquela época, sim, né? Sim, ali havia a necessidade, tanto é que os lugares altos havia essa ordem do Senhor para destituir, porque Jerusalém era o lugar. O problema deles é que o coração deles não estava naquilo. E quando o coração não está, você pode ter um templo consagrado ao Senhor, como era o caso deles. Então, antes mesmo do templo ser destruído, o templo já não ocupava mais a vida deles. E lembrem, nós vimos aqui, né? Deixa eu resgatar para vocês aqui algo muito interessante. Nós vimos acho que lá em Deuteronômio. Deixa eu resgatar algo aqui interessantíssimo para vocês, que vocês vão lembrar. Não foi Deuteronômio, foi Êxodo. Deixa eu ver aqui, só um pouquinho, tá? Quero mostrar algo aqui para vocês, e vocês vão lembrar o que eu vou dizer, quem está acompanhando aí. Só um pouquinho, tá? Aguenta aí. Aqui, ó. Olha só. Aqui estava o tabernáculo.
a vida deste povo estava em torno do tabernáculo. A vida deste povo estava ao redor do culto. Aqui o tabernáculo, né? E o povo vivia em torno do culto. O povo fazia do culto a importância, a vida deles. E o culto não é só, estou dizendo do nosso culto, estou dizendo de uma vida de devoção a Deus. Lembrando que pela manhã e pela tarde eles sacrificavam aqui no tabernáculo. Diariamente. Então a ideia de que eu e você precisamos diariamente nos avaliar e fazer da nossa vida uma vida de devoção ao Senhor está justamente, intimamente ligada a isso. E aí, isso é o que diferencia, eu vou dizer aqui, tá? Isso é o que diferencia simpatizantes do Evangelho com discípulos de Cristo. Tá? Discípulo vive aquilo ali diariamente. E eu creio que esse projeto aqui, certamente, ao findar dos 365 dias, você não será mais o mesmo. Creio que muita gente já não é mais o mesmo. Porque criou uma rotina de se debruçar diariamente sobre a palavra de Deus. É suficiente? Óbvio que não. Mas é o caminho. É o caminho. Então esse povo tinha tirado já o culto da vida. Né? Estava preocupado com outras coisas. Esse povo que outrora vivia em torno do tabernáculo, agora era um povo abastado, terra que manava leite e mel, né? Começaram a adorar outros deuses, começaram a se corromper, começaram a se prostituir, tudo isso.